Olá pessoal, estamos começando então a nossa 11ª aula de comércio internacional, ok? Então na última aula falamos sobre aí as práticas desleais, falamos, né, o que são, falamos sobre quem são aí os órgãos envolvidos, não é, na defesa comercial, como funciona, quem pode pedir, não é? E vamos estabelecer aqui agora conceitos, né? O que é cada uma dessas medidas, né? Dessas práticas desleais, como elas funcionam e como elas são entendidas e como podem ser defendidas, ok? Muito bem. No caso do dumping, né? Qual é o conceito? O que é dumping? É a introdução de mercadoria no preço, né? no mercado de um outro país, com preço inferior a seu valor normal, ok? O que é o valor normal? Quando a gente trata lá da valoração aduaneira, não é? Tem que passar por aqueles processos de inspeção para verificar se o produto é um valor normal, não é? Seguindo lá 6 regras. Vai pela primeira, né, que é a regra preço de mercado, depois vai descendo para produtos similares ou produtos enfim, né, que contém as mesmas características, vai passando por todas as regras para ver se aquele valor é normal, né, se aquele valor está dentro da regra de valoração aduaneiro, né, o artigo 7º do GATT, se aquilo está em conformidade, ok? Então seria uma discriminação de preços em mercados diferentes. Eu vou pegar um produto no meu país, ele é vendido a $1, e eu quero introduzir aquele produto num outro mercado, e eu tenho condições de vender pela metade do preço lá, para que eu consiga ganhar aquele mercado e no futuro subir os preços e cobrir os meus prejuízos. Essa é a prática do dumping, né? O pensamento. É eu conseguir aumentar o meu mercado através da deslealdade, não é? Porque isso vai causar problemas a outras empresas. E quais são as condições para a aplicação da medida? Não é? Quando é que uma empresa nacional ou um grupo de empresas nacionais podem pedir, né, o nacional dentro de cada um dos países, né, pode pedir ali uma aplicação de medida antidumping, né? Antidumping é nada mais do que colocar uma taxa maior, né, naquele produto para igualar a competitividade, ok? Ou seja, eu vou pegar aquele valor daquele produto e vou colocar um valor a mais nele, mais a taxa, estabelecendo que aquele produto ele só entrará no Brasil num valor X, não é? Ele não poderá ter um valor inferior àquele, ok? Quase que uma taxa ali sobressalente durante um período até se equipararem as condições de competitividade. Isso vai valer para quê? Né? Que condições eu posso pedir? Nas condições de importação de produtos com dumping, né? Ou seja, o dumping ele é verificado aqui nesse caso em todas as importações pela valoração aduaneira, se há ali algum dumping ou não, solicitado em muitas vezes, né? Através da provocação das empresas, né? Acionando o departamento, o DECOM lá, acionando a CSEX, acionando a CAMEX, enfim, né? Então é verificado se há importação de produtos com dumping, se isso tem uma causa ou ameaça, né, de realmente trazer um dano significativo, ou seja, né, não pode ser qualquer dano, mas se for um dano, mas aquilo não tem significância, o que realmente ali nós estamos falando é de competitividade, então o processo não será aceito, não é? A provocação ali das empresas não será aceita pelos órgãos do governo. Eles vão barrar e falar, não, isso não é significativo, você tem que procurar competitividade. Ou retardar sensivelmente a implantação industrial. Aquele caso da defesa da indústria nascente, não é? Eu estou nascendo uma empresa, né? Eu estou ali iniciando um processo de uma empresa, de um produto no meu mercado, e às vezes a competitividade pode ser um pouco mais acirrada e produtos
com dumping podem eliminar a minha empresa. Então, o que eu faço? Eu tento proteger também esse processo, ok? Da empresa, né? Da empresa nascente. E tem que haver um nexo, né, de causalidade entre dumping e dano, ou seja, aquele dumping específico, né, pelo aquele princípio da seletividade daquele produto, que tipo de dano, existe realmente um dano, qual, né, tem um nexo de causalidade entre as duas coisas, entre o dumping e o dano que aquela empresa está falando ali que existe. Então, assim, esse processo, né, o processo anti-dumping, ele é um processo que tem que haver aí algumas condições para ele existir, né, de dano, de ameaça, de algum dano à indústria nascente, né, tem que ser aí de produtos importados com dumping, né, com preços diferenciados, tem que provar tudo isso, né, tem que colocar dentro do processo de avaliação de dumping, tá bem? Quais são as definições mais importantes aí, né? O valor normal, que é aquele valor da valoração aduaneira, o preço de exportação, vai verificar se do valor normal, passando pela valoração, qual que é a diferença, né, do preço de exportação, se está muito abaixo ou não, né, para aquele tem que ser um valor significativo, né, muito baixo, o suficiente para causar danos, ok? Qual que é a margem de dumping, né? Ou seja, qual que é a margem que aquilo está trazendo? Eu vou procurar igualar, ok? Quando eu faço um processo anti-dumping, não quer dizer que eu vou prejudicar o valor do produto que está sendo importado ao ponto de inviabilizar a concorrência. Não, eu vou colocar uma taxa suficiente, a margem de dumping naquele produto, o suficiente para ficar em condições de competitividade, ok? Não abaixo, né? Nem muito acima, ok? E esse dano de nexo, né, causal, ou seja, para que um processo antidumping seja aberto, tem que existir um dano, né, com o nexo, com a causa e efeito, não é isso? Então, eu estou importando algo com dumping, mas se não existe empresa no Brasil, se não existe concorrência, se não prejudica diretamente uma concorrência ali com outro produto sucedâneo, né, isso então acaba não tendo nenhuma causa, nenhum efeito, não há que se falar em processo de antidumping, né, porque não tem uma causa direta, não traz problemas diretos, ok? Às vezes alguém pede só para evitar que, né, se tenha mais uma opção no mercado e que ele seja o único. Mas isso é avaliado, se não tem um dano, uma causa direta ali, também esse processo ele é extinto, ok? O dumping, então, o que é, né, essa questão do valor normal, né? É o preço, né? O preço no mercado nacional do exportador de produto similar ao exportado. Nós vamos verificar, olha, qual que é o preço no nosso mercado, qual que é a concorrência vende por quanto, qual que é o produto que está sendo importado, esse valor, né? Tem em volume significativo, volume também, né? Como a economia de escala, aquela coisa, se eu estou comprando ali 10%, 15% mais barato porque eu estou comprando de fora, importando a quantidade muito grande, isso não vai caracterizar um dumping, né? Isso é uma condição significativa ali de concorrência, de competitividade, né? No nível ex-fábrica, né? Ou seja, após a fábrica, né? Já com IPI, já com todos os impostos postos, né, no mercado, à venda, né? Então esse é o nível de preço, esse é considerado o valor normal, né, do preço, ok? Caso inexistam vendas, né, no mercado nacional, vai ser levado em consideração o preço mais alto comparável para a exportação de similar a terceiros países em operações normais, ou seja, existe aquele produto dentro do meu país, só que ele não é vendido aqui, ele somente é exportado. Então eu vou verificar se quem está importando aquele produto também tem um preço ali dentro, né, comparável com esse produto que eu permito que seja exportado do meu país para outro, né, e levando em consideração também, né, o custo de produção,
um lucro razoável e as despesas, né? Despesas aí, impostos, despesas de vendas, comissões, tudo aquilo que está embutido, né? Seguro, transporte, aquilo que está embutido no preço do produto para identificar, olha, são valores comparáveis, né? São produtos que podem ter esse valor em função dessa complexidade, né? No caso da China, por exemplo, né, que não tem uma economia de mercado, vamos dizer assim, né? Ela tem uma condição própria de vida, né? De estabelecer preço, o preço de exportação, né? Interno praticado ou construído, né? Por três ou mais países de economia de mercado, né? Quando você vai verificar, né? No caso da China, olha, como é vendido isso, né? Que existem outros países que tenham esse produto, o preço é similar ou não. Então, há que se fazer, né, nesse caso específico, uma investigação mais apurada, né, envolvendo mais países, né, por terceiros países, comparando, né, processo de fabricação, importação, preços, né, para identificar qual que é o valor de mercado, porque a China, todos sabemos, tem uma condição de competitividade um pouco diferente, né, em função do seu custo interno de produção, muitas vezes da própria qualidade do material ali embutido. Então é um caso bem que é tratado por todos os países de uma forma bem mais cuidadosa, ok? Principalmente nessa questão de antidumping, né, de processos de abertura de antidumping que temos que forçar a competitividade, mas também temos que ter um olho naquilo que é uma regra desleal, conforme já falamos na última aula. O preço de exportação, então, é aquele preço efetivamente pago ou a pagar, né? É o nível ex-fábrica, conforme nós já falamos, posto à venda, conforme até mesmo a valoração aduaneira, ok? Vamos lembrar o seguinte, a valoração aduaneira, no caso de importação lá, ela segue aqueles processos, né, naturais de valoração e tudo mais. Aqui, quando nós abrimos processos de antidumping, se fala muito dessa questão do valor normal, né? O que é o valor normal? Então, nem sempre vai levar somente aquelas regras da valoração aduaneira, pode entrar aqui, como nós estamos citando, a questão de comparação com terceiros países, de comparação com produtos exportados, não é? De comparação com produtos nacionais ex-fábrica, vendidos dentro do mercado nacional, com impostos, se o preço conduz, né? Se o preço leva a uma normalidade, ok? Se o preço não levar, aí sim terá razão para existir e ser adotado lá a instrução para os processos, né? E a tomada, né, de decisão para medidas antidumping ali, colocando aquela taxa, aquele valor adicional ao produto importado, para que ele tenha um nível de competitividade com o produto interno. Tá? Não vai inviabilizar a importação ou proibir a importação. Vai só colocar um valor adicional, uma taxa adicional, né, naquele produto específico por um tempo, para que a indústria nacional se adeque àquela condição de venda daquele produto, aquele valor sugerido inicialmente, enfim, não é? Se impossível não confiável, né, o preço, se não consegue se estabelecer nenhum tipo de vínculo, aí sim é construído, né, baseado na revenda, a primeiro comprador, independente do produto importado, ok? Então é uma causa assim, olha, eu estou trazendo um produto a um preço menor, mas é impossível se calcular preços aqui em função da característica do produto, em função da característica do mercado. Então eu vou me basear, né, numa revenda. Olha, quem está importando, ele vai revender isso por um determinado valor, né? Independente se o produto seja importado ou não, aquele valor no mercado vai valer tanto. Então é estabelecido um valor normal de mercado através desse tipo de ação, né, para entender, olha, qual que é o valor de venda daquilo, né? Cabe aí alguém que está reclamando
realmente uma medida antidumping a esse produto ou não, ok? E construída a partir sempre de uma base razoável, né? O que é a base razoável lá? Custo de produção, investimentos, as despesas, né? Despesas de vendas, despesas administrativas, ou seja, constituído através da razoabilidade, aquilo que realmente, olha, o melhor preço para esse produto, então ele deve ser sim aí adicionada, né, uma taxa antidumping nele aí, né, um valor a mais, porque na verdade ele mesmo sendo de difícil apuração, a competitividade com o produto interno está sendo prejudicada, está trazendo danos, ok? Tem um nexo, né, de causa e efeito em função daquele valor, tá bem? Então, medidas antidumping, elas têm que ter aí essa visão, né? E conforme falamos aqui, a margem de dumping, né? Qual que é a margem, né, que eu vou colocar? A margem absoluta, é a diferença entre o valor normal e o preço de exportação, né? Ou seja, a pessoa manda lá um preço de exportação para o país, eu vou verificar qual que é o valor normal da mercadoria e as empresas que estão solicitando ali uma ação antidumping, eu vou estabelecer qual que é a margem que eu vou colocar a mais para igualar esse produto, ok? É a diferença, né, entre o valor normal e o preço de exportação. Então a margem de dumping absoluta é essa. E a relativa, né, é a relação entre a margem de dumping absoluta e o preço de exportação, né, o mínimo, né? Então aquela questão de até 2% não há que se falar, não é, de falta de ponto, né, de que isso não estabelece dumping, né, muito pequeno. Então, existe esse de mínimos aí, né, ou seja, dentro disso não cabe nenhum tipo de processo e relativizar, né, a relação entre margem de dumping absoluta e o preço de exportação, ou seja, quantidade, né, que eu estou importando, ganho de escala, enfim, tudo isso também é relativo, não é? Não é, a indústria nacional vende aqui a esse preço, então você vai também ter que vender esse preço. Não, se eu estiver importando em quantidade suficiente para eu ganhar em escala, não cabe, né? Mesmo que eu esteja vendendo a 10, 15% mais barato, é porque eu comprei uma grande quantidade lá fora e aqui no mercado interno alguém não quis me vender ou não me ofereceu a esse preço e eu consegui isso lá fora. Então eu tenho o direito de revender isso aqui no Brasil. Não se trata de dumping nesse caso, ok? Mas tudo isso é muito relativo, tudo isso será discutido dentro dos processos encaminhados, né, dentro do Ministério apropriado, da Secretaria, né, do Departamento de Defesa, ok? Tudo isso será contextualizado e decidido, não é? Se é ou não, se vai aplicar uma taxa ali, né, uma margem de dumping ou não aquele determinado produto, ok? E é óbvio que a defesa também de quem está importando também será feita, né? No Brasil, a própria Constituição garante a ampla defesa e o contraditório. Então, todos têm o direito de se defender, de contradizer aqueles fatos, aqueles argumentos, ok? Por isso é um processo, não é um processo judicial, mas é um processo administrativo, que vai ser tratado dentro do âmbito da Administração de Comércio Internacional do Brasil, ok? Ou do país, né, que esteja inserido aí o assunto. Muito bom. E o dano, né? Qual que é a abrangência desse dano, né? Olha, falando de causa e efeito, né? Tem que ser um dano efetivo, dano material à indústria nacional, né? Então, tem que ser um dano efetivo, né? Um dano material à indústria nacional. Ou uma ameaça de dano, né? Não preciso ter... eu não preciso já ter o dano. Se for uma simples ameaça de dano à indústria nacional, eu já entro com o processo de antidumping, né? Antes mesmo daquele produto ser oferecido no mercado ou ser importado, né?
um atraso sensível no estabelecimento de uma indústria, conforme nós falamos, a proteção da indústria nascente, né? Ou seja, eu vou inserir uma indústria no Brasil e alguém está importando aquilo com um preço, né? Praticando dumping em algum preço, prejudicando que eu consiga estabelecer uma indústria nacional, ok? O dano tem que ter algumas evidências, né? Positivas, por exemplo, né, como nós falamos, volume das importações com dumping. Então, se eu importo ali meia dúzia de itens, isso também não vai fazer diferença, não é? Então, não tem um impacto dentro do país, ou seja, eu estou às vezes importando alguma coisa com valor muito baixo, às vezes para próprio consumo, enfim, e é um valor muito baixo, não há muitos pedidos, não tem aí muitos compradores, apenas um ou dois, enfim. Então isso também às vezes tem que ser caracterizado dentro desse processo administrativo, não é? A relação com os preços dos similares nacionais, né? Sempre, né? Se tiver algum tipo de relação com similares nacionais, às vezes aquela importação pode até ser proibida em função de processos de similaridade, né? Olha, não vai ser nem dada autorização para importação, enfim. Mas também, se há ali uma comparação com preços nacionais, mesmo que o preço lá fora seja maior e alguém está vendendo para o Brasil num preço menor, simplesmente para concorrer aqui no Brasil, chegando ao preço normal, ao preço de mercado, não há que se falar em dumping também, não é? E impactos econômicos, né? Quedas de vendas e produção, investimento, tudo isso tem que ser levado em consideração. Podem ocorrer, né, qualquer tipo de evento e se relacionar ou não diretamente com o dumping. Então, qualquer dano tem que ter causa e efeito, nexo causal, ok? Tem que ter para que o processo de antidumping seja admitido, não é? Seja conduzido. Quais são os direitos antidumping, então? Né? O valor limitado à margem do dumping, aquela margem absoluta, mesmo que seja relativado, né? Assim, você vai levar em condições alguns outros fatos, né? Como o ganho de escala, como material mais barato inserido naquele produto. Você tem ali, né? Você não vai simplesmente aplicar a margem total ali para igualar os produtos, pronto e acabou, não. Você vai olhar também, né, quem vai fazer esse processo, quem vai determinar qual que é a margem de dumping que será adicionada àquele produto, ok? Tudo isso em nome da competitividade, né, em nome do crescimento, né, do desenvolvimento econômico, do investimento em pesquisas e tecnologia, ok? Para evitar que algumas indústrias nacionais simplesmente evitem, né, através desses processos de ganhos de causa aí, o desenvolvimento de um determinado produto, não é? Então, por isso que essa margem antidumping, né, ela é limitada ao valor do produto e ainda levada em consideração algumas características, como ganho de escala, características física, química, biológica, mecânica, não é? Tudo isso faz parte desse processo de comparação, não é? Onde será realizada aí a instrução dessas pesquisas, dessa investigação dentro dos órgãos governamentais, ok? Ela tem só o direito antidumping, ele objetiva eliminar o dano, né? Só o dano, não eliminar a importação, né? As modalidades específicas ou ad valorem, ou seja, eu posso acrescentar um valor fechado, né? Um valor absoluto a um produto, né? Ou aumentar a taxa de importação, né? É 10%, eu coloco 30%, pronto, eu já elimino o dano, né? Eu já elimino o dumping. Não assumirá natureza quantitativa, cotas, né? Ou seja, uma barreira não tarifária lá quando nós falamos, só pode importar tanto desse país, né? Nessa quantidade ou no máximo esse valor.
Então, não será possível adotar barreiras aqui não tarifárias como antidumping, tá? É preferível colocar uma barreira tarifária, seja ela específica ou ad valorem. Quais são os tipos de dumping, né? O predatório, que é aquele para acabar, não é, com alguma outra empresa, né, e ganhar todo o mercado. Um dumping social, não é, aí mais uma questão de desenvolvimento social, ambiental, né, que prejudique também não só a sociedade, né, como o meio ambiente, e o cambial, não é, quando há aí disparidade de câmbio, de moeda, tudo isso também tem que ser levado em consideração quando for se falar em dumping, ok? Então, o dumping, né, de natureza não tributária, ele é cobrado em operações não sujeitas a tributos, né? Ou seja, pode haver aí, em alguns casos, né? Então, quando não há tributos em determinadas operações, porque há isenções, porque há imunidades, pode haver dumping de alguma maneira dentro daquele, né, daquele valor, daquele país, porque lá no país de origem ele não tem esse tipo de tributação, ou mesmo aqui para a importação daquilo não tem aquela tributação, o que facilita a venda e torna a concorrência desleal, porque o produto interno pode ter impostos, né, tributação, tanto na fabricação, na compra, como na comercialização, na venda, né, IPI, ICMS, enfim. E às vezes para importar algum produto é eliminado lá as taxas. Isso pode causar também um problema e caracterizando algum tipo de dano, né? Que pode ser solicitado aí a verificação pelos órgãos do governo, né? O direito antidumping provisório, né? Ele é aplicado se evidente a relação causal entre a existência de dumping e dano e a investigação já tenha sido aberta há pelo menos 60 dias. Ou seja, antes mesmo de uma decisão final lá do processo, pode ser que seja necessária, né, já o próprio órgão ali do governo vai falar, não, vamos aqui colocar um dumping, um direito antidumping provisório até a gente concluir esse processo, porque realmente aqui existe uma relação de causa, né, de danos, né, de problemas, não é, para as indústrias nacionais. Então, já é colocada a medida antidumping por um período, né, de 60 dias, até que se possa concluir as investigações, né, concluir o processo, ok? A investigação e a aplicação, né? Então, pode ser de abertura de ofício, ou seja, o próprio governo, né, a própria secretaria, sem ninguém acioná-la, sem nenhuma indústria solicitar, né, aquela medida, a própria secretaria, os próprios órgãos do governo vão verificar que aquilo é um problema, que tem um problema ali, e já abrir de ofício, não é? Essa medida antidumping. Ou uma solicitação da indústria nacional ao DECOM, conforme já falamos. Vai verificar lá, né, primeiro uma análise de admissibilidade, né, com todas as características, verificar se trata-se mesmo, né, de dumping ou não, e também análise técnica dentro do órgão, analisando produtos, países, as condições, fazendo estudo em comparação com terceiros, valor normal, tudo aquilo que a gente discutiu aqui, né, ganho de escala, o de mínimos, levando em consideração tudo aquilo que nós falamos sobre dumping aqui. E já vai haver aí uma notificação ao país exportador, olha, esse produto aqui também aos órgãos, né, governamentais desse outro país, está sendo aberto aqui um processo antidumping, né, por enxergarmos aqui uma prática desleal, ok? Já informa o país exportador, porque no comércio internacional nós já aprendemos isso, tudo tem que ser feito com muito cuidado, com muito zelo, não é isso? Com a participação aberta, né? Com o máximo de transparência, tá bem? A investigação será conduzida, né, pelo Departamento de Defesa, pela Secretaria, pelo Ministério, né? Terá duração de 1 ano, né?
pode ter aí excepcionalmente 18 meses, e durante esse tempo, pode ficar valendo já aquelas taxas antidumping provisório, né? Até uma decisão final em 60 dias, ou durante o tempo de processo, já seja julgado ali e depois revisto, né? A suspensão sem aplicação dos direitos, né? Compromisso de preços, né? Ou seja, alguém pode entrar lá e falar, não, vamos suspender esse processo, eu me comprometo em chegar aos preços competitivos aí, eliminar, né, esse problema de dumping. Então ali não há que se falar em direitos, porque já foi feito um acordo, o próprio país exportador ou empresa exportadora, né, para o Brasil já falou, não, eu já recebi aqui a notificação, já corrigi os valores e por isso então já é eliminado ali a questão de aplicação dos direitos antidumping, ok? Que são as taxas a mais, sejam elas específicas ou ad valorem. Aplicação de medidas, né? Quais são as medidas que o DECOM e a SESEX vai propor, e a CAMEX vai fixar os direitos antidumping, né? Quais são as taxas a mais ali, os valores, e até mesmo ressarcimentos, enfim, né? Pode haver aí processos mais complexos, né? E isso será conduzido pelos órgãos governamentais aí, ok? Então, durante a investigação do dumping, não é? Ela será sempre conduzida no país importador, quem está importando aquele produto, né, que vai ou de ofício ou acionado pela indústria do seu país, adotar ali, abrir o processo, abrir uma investigação e conduzir, né, a investigação desse dumping. Vai fazer uma petição assinada por 25% da produção nacional, ou seja, às vezes uma só indústria, ela representa ali só 10% da produção nacional. Ela terá que se unir a outras indústrias para solicitar, ou seja, tem que ser no mínimo 25% da produção nacional envolvida nesse processo de abertura de investigação antidumping, ok? O apoio da maioria que responda à consulta feita, né? Ou seja, a maioria daqueles que dos órgãos nacionais, né, dos órgãos governamentais, terá que aceitar aquilo, aceitar a sua investigação, né, para conduzir aquilo, né, às vezes num órgão judicial, né, em segunda instância, enfim, isso pode ser acionado de várias maneiras, né. Normalmente esses órgãos administrativos já têm lá o seu colegiado, né, administrativo, que vai decidir ali se aquilo tem que ser tocado adiante ou não, ok? O de mínimos, né, que são os 2% calculados sobre o preço de exportação, que nós já falamos aí, né, que não vai trazer, não vai fazer uma grande diferença, né? Dentro de 2% não será considerado dumping, não é? O prazo máximo, né, 18 meses para investigação e 5 anos para aplicação, ou seja, uma medida anti-dumping, ela será acionada durante 5 anos no máximo, ok? Portanto, depois daquele período, não é? O governo terá que tomar uma outra decisão, né? As indústrias ou terão chegado a um preço competitivo para que aquilo seja normalmente tratado dentro do comércio, ou não, né? Ou o próprio governo vai ter que elevar aquelas taxas, né? Criando leis, não é? Aí, enfim, as próprias empresas podem também acionar aí, né? Deputados e senadores para criar-se leis aí para proteger, né? É um efeito protecionista, né? Existe. Não é o ideal, mas existe. Tudo isso é conduzido dentro, né, desses processos de dumping. Podem haver aí algumas medidas provisórias, né, evidência do dumping e do dano, então já é lá colocado, né, se há uma evidência de dano e dumping, já é colocado uma taxa de imediato, de ofício, né,
uma medida provisória, uma necessidade da medida durante a investigação, conforme nós já falamos. Durante o processo ali, pode levar 60 dias, uma medida inicial, mas depois eu posso estender por aquele 1 ano e 8 meses de investigação. Né? Decorrem 60 dias da abertura, por isso que nos primeiros 60 dias eu coloco uma taxa provisória e depois eu coloco uma medida provisória durante o processo de investigação. Partes tiverem oportunidade de manifestação, ou seja, é aquilo que nós já falamos, né, da defesa, né, da ampla defesa do contraditório. Todo mundo vai se pronunciar nesse processo, né, o acusado, a acusação e defesa, ok? E ao final da investigação, caso inexista, né, do dumping ou dano, a restituição do valor, ou seja, se o importador trouxe aquilo, pagou, né, a medida antidumping lá provisória, pagou a medida antidumping lá durante o processo de investigação, se no final for concluído que não há dumping, não há dano, o governo devolverá isso ao importador. O direito definitivo, definido inferior, né, restituição somente da diferença, né, e o direito definido superior, não se exigirá a diferença. Ou seja, se for ali admitido, né, que não, tem uma medida aqui, mas não toda essa que nós colocamos aqui durante esse tempo de investigação, só uma parte. Então vai devolver uma parte só para o importador, e se for superior, não há que se falar em devolução nenhuma, não é? Ou seja, o governo taxou aquilo em 30%, mas o correto seria em 35%. Não, então não há que se falar nem em pagar mais e nem devolver mais nada, né? E a partir daquele momento valerá a decisão atual, né? A que ficar estabelecida, no nosso exemplo aqui, os 35%, não é? Mas se for maior, ele já pagou a menor que foi estabelecido na condição provisória e durante a investigação. Então não vai penalizar aqui o importador por uma decisão teoricamente mal feita, né, pelos órgãos governamentais, ok? Isso tudo se aceita, né, o processo, e conforme nós já falamos, então a questão do dumping, né, todos os tipos aí, nós temos o predatório, não é? Aquele para eliminar uma empresa, o dumping social, né? Aquele que vai trazer algum problema para os seres humanos, né? Os animais e também o ambiental aí, o cambial, né? Relativo a moedas, a não taxação, né? Enfim. Tudo isso é levado em consideração quando se vai fazer medidas antidumping para verificar qual é o tipo de dano, qual é o nexo, né, entre causa e efeito, o que aquilo prejudica e o que pode ser tomado como medida para se compensar o dumping, não é isso? Para trazer a um valor normal aquilo que nós falamos aqui, não prejudicando a importação, não prejudicando o comércio nacional de jeito nenhum, né? Deixando a competitividade se estabelecer, colocando uma taxa justa naquilo que nós entendemos que é dumping dentro do nosso país, por um tempo, não é? Para que seja corrigido pelo mercado tudo isso que nós falamos aqui. Então o dumping, ele é uma medida desleal, ele deve ser tratado aí dentro dos órgãos, né, com processos, com informação ao país exportador, o período de investigação, né, dentro de 18 meses, tendo a possibilidade de medidas provisórias e medidas provisórias durante a investigação e também durante o processo todo, né, de antidumping, além de tudo aquilo que nós já discutimos aqui sobre dumping, ok? Muito bom. Finalizamos essa aula aqui, então voltamos na próxima, falando aí das medidas de salvaguarda e compensatórias, tá bem?
Até aqui agradeço, muito obrigado, até mais.